Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de tipos de história. Mais especificamente, um tipo muito específico de história, que é um tipo que eu gosto muito, que é quando os personagens principais passaram por algum tipo de trauma na infância ou na adolescência. Normalmente algum crime, como um sequestro, ou um assassinato, um desaparecimento, que não é necessariamente um crime, mas enfim. E aí esse mistério não foi 100% resolvido. E aí as histórias começam anos depois, quando os personagens já cresceram um pouco, mas acontece alguma coisa nova que faz com que eles tenham que encarar de novo aquele mistério do passado. Pode ser que seja uma nova pista pro caso, ou alguma memória, ou então alguém que aparece dizendo que tem alguma informação. E quando isso acontece, os personagens finalmente têm que bater de frente, encarar aquele fato de anos atrás que eles deixaram mal resolvido. E finalmente o desenvolvimento dos personagens volta a acontecer. Pode parecer um tipo muito específico de história, e realmente é, mas é um tipo de coisa que quando aparece uma história desse tipo, eu gosto muito. Vocês vão até ver que duas das obras que eu vou citar aqui no vídeo já foram citadas em outros vídeos do canal, porque eu gosto muito delas, vocês vão reconhecer com certeza. De qualquer maneira, o que me fez querer fazer esse vídeo foi que eu tava lendo esse livro aqui, que foi enviado pra mim pela editora Verus, chamado Todas as Garotas Desaparecidas, da Megan Miranda. E eu queria agradecer a editora Verus por apoiar esse vídeo sobre um assunto que eu gosto tanto, que eu sempre quis falar aqui no canal. Daqui a pouquinho eu vou contar mais sobre o livro, mas eu já queria dizer pra vocês que aqui na descrição vai ter vários links, que se você se interessar pelo livro ou se interessar por alguns mangás que eu vou recomendar aqui no vídeo, tem esses links pra compra. E o legal é que eu ganho uma comissão em cima de cada venda feita por esses links, então se vocês se interessarem pela história e quiserem saber mais sobre elas, podem acessar por aí. Ou se vocês quiserem comprar qualquer outra coisa nesses sites a partir do meu link, eu também ganho comissão. Então é uma maneira de vocês apoiarem o canal também. Mas enfim, vamos falar da primeira obra dessa lista aqui de mistérios revisitados, que é o livro Todas as Garotas Desaparecidas. Esse livro foi escrito pela Megan Miranda e foi lançado no ano passado em inglês, mas esse ano acabou de ganhar a versão em português pela editora Verus. E a protagonista desse livro é uma mulher que já tá perto ali dos seus 30 anos, chamada Nicolette, mas o apelido dela é Nick, e já faz quase 10 anos que ela saiu da cidade natal dela, no interior dos Estados Unidos, pra morar na cidade grande. Só que ela saiu de lá não necessariamente pra mudar de vida nem nada, é porque 10 anos antes, a melhor amiga dela desapareceu e foi um baita caso policial na cidade. E ela meio que foi embora pra fugir um pouco disso também. E aí nos dias de hoje ela recebe uma carta do pai dela dizendo que ele viu a Corinne, a menina desaparecida. Então a Nick tá de férias e decide voltar pra casa dela pra ver o que tá acontecendo. Só que aí tudo se complica mais, porque outra menina desaparece. E o pior de tudo é que esse desaparecimento tem a ver com o caso da Corinne, o caso de 10 anos antes. Porque a última coisa que essa menina dos dias de hoje fez antes de desaparecer foi mandar uma mensagem de texto pro policial dizendo: então, tenho umas dúvidas sobre o caso do desaparecimento da Corinne, você pode me ajudar? Então essa menina ter aparecido nos dias de hoje desenterrou todo o caso que aconteceu 10 anos antes. Vocês entenderam como funciona então as histórias que eu falei no começo do vídeo? Nesse caso é um desaparecimento nos dias de hoje que traz à tona todas as besteiras, todas as coisas que aconteceram uma década atrás. E aí os personagens têm que lidar com isso. E é uma coisa que eu gosto muito, porque normalmente esse tipo de acontecimento afeta completamente as relações entre os personagens. Por exemplo, no caso do Todas as Garotas Desaparecidas, eles eram um grupo de amigos muito próximos, todos eles eram adolescentes. E esse caso do desaparecimento da Corinne acabou com o grupo praticamente. Você tem entre as pessoas do grupo ali, às vezes, relações até de ódio, sabe? Depois do que aconteceu. As pessoas eram amigas e aí 10 anos depois elas se olham com desprezo. Ou até, por exemplo, a relação da Nick com o irmão dela, que era do grupo também. Naquele dia do desaparecimento da Corinne aconteceu uma coisa que fez com que os dois nunca tivessem uma relação próxima, nunca mais conseguissem se aproximar, porque sempre eles tinham um fantasma do que aconteceu naquele dia. E o mais estranho é que por mais que esses personagens às vezes se odeiem e queiram se afastar, eles também não podem, porque eles estão conectados. Essa coisa que acontece 10 anos antes, esse caso que mobilizou a cidade inteira, é uma coisa que faz com que todos eles tenham essa ligação que não dá pra romper. Então por mais que você odeie a pessoa, você vai conversar com ela, vocês dois têm aquela mesma memória e vocês dois viveram a mesma situação, então não podem ser completos estranhos. Eu gosto muito dessa dinâmica de relação de personagem. E eu até agora foquei nessa parte das relações porque é a minha preferida, mas tem muito mais no livro, porque ele é um livro de suspense, e eu acho que ele fez o suspense de um jeito que me fez querer muito saber o final da história. Eu terminei o livro em 2 dias só, porque eu devorei, eu queria muito saber o que acontecia no capítulo seguinte. A ordem que a Megan Miranda fez os capítulos é bem interessante, porque assim, você começa na cronologia normal, você começa no primeiro dia que a Nick chega na cidade dela, só que aí depois a história pula 15 dias e vai pro dia 15. Aí cada capítulo é um dia. Você vai do dia 15 pro dia 14, pro dia 13, pro dia 12, até você chegar de novo no dia 1. Isso é muito legal, porque acontece uma coisa no dia 15 que você não sabe exatamente por que aconteceu, e você tem
tem que procurar as pistas nos próximos dias pra ver por que esse personagem agiu desse jeito. Ou então, que fato é esse que eles mencionam aqui, eu não sabia. Aí você só vai saber, sei lá, 2 dias anteriores você vai descobrir alguma memória que tem a ver com isso. Eu gostei desse uso da cronologia reversa e eu achei que funcionou muito bem pra história de suspense, pra história de mistério, na verdade. Porque você fica muito querendo saber, meu, por que isso aconteceu, socorro? E quando eu peguei o livro eu fiquei com um pouco de medo de ser muito confuso, né, de eu não entender as coisas. Mas assim, tudo que você não entende é porque depois vai ser explicado. Então não tenham medo dessa técnica aí, porque deixa o livro mais interessante sim. Mas vamos falar também de outras obras que têm mistérios revisitados. A próxima que eu vou falar é uma que eu já fiz vídeo a respeito e vai ter o link aqui na descrição, que é Erased, ou Bokudakegai Naimachi. Ele é um anime baseado em um mangá que fala da história do Fujinuma Satoru, que é um mangaka, né, uma pessoa que desenha mangá. E ele tem esse poder muito estranho que é, quando ele tem situações de perigo de vida, assim, ele meio que pode voltar um pouquinho no tempo e fazer as coisas funcionarem do jeito certo. Só que o que isso tem a ver com os mistérios revisitados, né? É que o Satoru, quando ele era criança, morava em outra cidade, teve alguns colegas de escola sequestrados e mortos por um serial killer que tava ali na região. E aí a polícia resolveu o crime, prendeu um cara lá, tal. Anos depois, surge ali uma possibilidade de que esse crime, na verdade, não tenha sido resolvido, que o assassino de verdade esteja à solta. Isso coloca o Satoru e a família dele em perigo, e aí ele acaba voltando muito mais do que ele já voltou no tempo. Ele volta pra época que ele tinha 11 anos de idade, quando ele ainda era um aluno ali naquela escola, e um pouquinho antes de começarem os assassinatos. E aí o Satoru, nessa forma dele de 11 anos de idade, percebe que ele pode evitar os crimes do assassino se ele proteger uma das colegas dele, que seria a primeira vítima, que é a Hinazuki Kaio. Uma coisa que eu gosto muito nesse anime é essa alternância que ele tem entre o passado e o presente, porque o Satoru ele vai pro revival, ele vira criança, mas depois tem alguns momentos que ele volta pros dias de hoje, e você tem pistas ali nos dois momentos da linha do tempo, além de você ver como às vezes uma coisa que mudou ali na época de criança do Satoru pode afetar completamente a linha do tempo e mudar os acontecimentos de hoje em dia. O anime de Erased é super curtinho, tem só 12 episódios e ele tá todo disponível na Crunchyroll, mas se você quiser ler o mangá também, se eu não me engano ele não tem versão em português ainda, eu vou deixar o link pra versão em inglês na descrição. Outro anime que tem muito a ver com esse tema é um anime que eu ainda não fiz vídeo só pra ele aqui no canal, eu tenho prometido há muito tempo, mas é Anohana, que na verdade é uma abreviação de Anohimi Tahana no Namae wo Bokutachi wa Amada Shiranai, que é um nome gigante, que quer dizer nós ainda não sabemos o nome da flor que vimos aquele dia, mas é mais fácil chamar só de Anohana. E esse sim, o mangá já saiu em português pela JBC, vai ter o link aqui na descrição também. Apesar do nome gigante, o anime é super curtinho e tem só 11 episódios, e eu acho esse anime muito fofo, é um dos meus preferidos nesse tipo de história que eu tô falando aqui no vídeo. A história fala de um grupo de amigos que eram super próximos na infância, eles andavam sempre juntos, até que um membro do grupo morre. E aí, anos depois, quando todo mundo já é adolescente, vem o fantasma dessa menina que morreu, a Menma. Ela vem e aparece pro Jintan, que era o menino que era líder do grupo anos atrás, só que ele tá muito diferente hoje em dia. O Jintan virou um hikikomori, que é aquela pessoa que não sai de casa, não vai pra escola, ele fica o dia inteiro trancado em casa. E a Menma aparece como fantasma pra ele e diz que ela não pode passar pro próximo plano astral, ou seja, ela não pode, o espírito dela não pode descansar enquanto ela não tiver seu desejo realizado. O problema é que ela não sabe qual é esse desejo, e aí o Jintan tem que descobrir. O Jintan acha que a melhor maneira de saber qual é esse desejo da Menma, de descobrir, é chamar esse grupo de amigos, reunir todo mundo, e eles podem conversar entre eles e deduzir qual seria esse desejo da Menma. Só que aí tem algumas questões. A primeira é que só o Jintan enxerga o fantasma da Menma, os outros não enxergam. E a outra coisa é que logo que aconteceu essa morte, eles se afastaram, o grupo se afastou completamente, e cada um seguiu com as suas vidas e seus traumas. E o que eu acho muito legal nesse anime é exatamente isso, de como eles estão muito afastados, como eles querem evitar falar sobre esse assunto da morte, e como parece que o desenvolvimento deles parou naquela época. Parece que eles estão congelados desde a época em que a menina morreu. Isso é uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de história. Eu gosto muito dos personagens serem forçados a olhar pro passado e reconhecer os erros deles naquela época, ou então simplesmente a reconhecer que não era culpa deles, o que também é uma coisa que acontece, né? Às vezes o personagem, por mais que não tenha nada a ver com o que aconteceu, se culpa por ter falado alguma coisa ou por não ter agido de uma determinada maneira. E eu acho que a Anohana aborda muito bem essa questão. Eu queria fazer um vídeo só de Anohana, mas por enquanto, se vocês quiserem saber mais da minha opinião sobre o anime, eu participei de um podcast lá no Jogabilidade falando sobre Anohana. Eu recomendei lá no Jack, então se vocês quiserem ver, vai estar aqui na descrição. E agora vamos pro último item da nossa lista aí sobre mistérios revisitados. Eu tenho certeza que tem várias outras histórias que vocês vão dizer aí nos comentários pra mim, mas também esse último item eu acho que ele conta como várias histórias, porque na verdade é uma série que tem 6 temporadas e mais de 20 episódios por temporada, que é Cold Case. Cold Case é uma série que passava na Warner Channel no Brasil,
Brasil uns anos atrás. Eu via quando era mais nova com a minha mãe. Não sei se ainda passa, mas originalmente era feita pela CBS. E a protagonista é a Lily Rush, uma detetive que é especializada em cold case, que são os casos arquivados. Ou seja, são casos que foram meio que abandonados por falta de provas, ou então eles simplesmente não conseguiram resolver. E aí esses casos ficam lá numa caixinha com todas as provas, esperando que tenha algum desdobramento. Pode ser que seja uma nova prova que surja, ou pode ser alguém que anos depois decide dar um testemunho, ou às vezes até um crime parecido acontece, como aconteceu no Todas as Garotas Desaparecidas, e aí eles têm que revirar aquele caso do passado. E cada episódio de Cold Case tem uma maneira diferente sobre como esses casos podem ser reabertos. Tem um, por exemplo, que tem uma demolição de prédio e aí eles encontram nos escombros corpos bem antigos, assim. Isso faz com que reabram uma investigação de assassinato dos anos 60. Então é sempre assim, eles vão investigar algum crime antigo e as testemunhas já estão mais velhas e tudo. E é muito interessante você ver como que essas testemunhas, como que esses suspeitos foram afetados ao longo dos anos. Porque normalmente, sei lá, passaram 10, 20 anos desde o crime, às vezes até mais. E aí você tem os flashbacks que mostram essa pessoa novinha e você pode comparar como que ela tá hoje e como que ela era no passado. Cold Case é muito legal, eu recomendo bastante. Eu não vi essa série inteira, mas foi uma das séries policiais que eu mais vi, assim. Eu não vejo muitas séries policiais, mas Cold Case eu gosto de verdade. E eu queria saber que outros tipos de histórias dessas de mistérios revisitados vocês gostam. Digam aí nos comentários que eu quero saber. Eu adoro esse tipo de história, como vocês viram, e eu queria conhecer mais. Lembrando que aqui na descrição tem os links caso você tenha se interessado por alguma delas e queira conhecer mais sobre as histórias. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!